E nessa perspectiva, nós precisamos nos inspirar no Cristo. Porque logo, naturalmente, por uma questão de orgulho, porque muitas vezes, se o médium, por exemplo, está equilibrado no campo da sexualidade, ele pode logo, impulsivamente, julgar o seu irmão, a sua irmã, que está numa vivência desequilibrada no campo da sexualidade. No entanto, se o tato magnético traz a clareza de que há aquele desequilíbrio energético e vem a intuição espiritual, é para que o médium realize um atendimento com alto desempenho espiritual, auxiliando, dedicando-se ao máximo, tanto psicologicamente quanto energeticamente, àquele paciente espiritual. E não julgar. E nessa perspectiva, o Cristo, ele é um mestre da vida. Né? Ele é sempre o nosso modelo referencial. Jesus, ele coloca para a mulher que naquele momento ela estava numa relação em que não havia um grau de formalidade, né? Porque certamente aquilo estava trazendo-lhe consequências nefastas para a sua vida. Não foi a troco de nada que o Cristo foi ao encontro dela. Isso é fantástico, porque Jesus, como mestre da vida, como enviado de Deus, poderia, né, na condição de rei dos judeus, numa nomenclatura do ponto de vista espiritual e não política, social, não se ater, não se dedicar aos cuidados de uma única mulher e, sobretudo, samaritana. Né? Mas Jesus, ele sempre vai ao encontro daqueles que são enfermos e, sobretudo, tem a humildade de abrir a porta do seu coração para que ele chegue, para que ele realize o processo de cura espiritual, o processo de tratamento da alma. Né? Então, Jesus, quando coloca para a mulher as suas experiências no campo da sexualidade, é para dizer-lhe: eu sei o que se passa contigo e eu posso te ajudar. Inclusive, Jesus, de uma forma metafórica, vai colocar: se tu beberes da água que eu te der, tu nunca mais terás sede. E aí é um aspecto importante, porque a humanidade sempre foi assim, né? Lá desde os textos históricos da literatura sagrada, por exemplo, a Bíblia, lá em Gênesis, desde Gênesis já tem a descrição de muitas experiências de desequilíbrio no campo da sexualidade, outras literaturas também espirituais. Portanto, desde que a humanidade é a humanidade, que foi possível registrar as experiências humanas, a vivência no campo da sexualidade sempre foi um grande desafio para o ser humano. Né? Sempre foi um grande desafio. Cada um que analisa a si mesmo, que conheça a si com coragem moral e para compreender os seus limites no campo da sexualidade. Né? E para compreender também o quanto que precisa ter um cuidado laborioso, constante com o campo da sexualidade. Então, nessa perspectiva, o que é que nós vemos? É que Jesus, ele coloca: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Isso significa dizer que o evangelho tem um poder também de trazer cura para o campo da sexualidade. Uma pessoa que bebe da água do evangelho, ela naturalmente, com o tempo, vai desenvolver uma capacidade de maior resiliência no campo da sexualidade. Então, se ela é casada, ela é casado, ele vai ter uma resiliência maior para lidar com a aprovação de uma pessoa que se propõe a se relacionar de uma forma adúltera, né? Que é muito comum. Ah, não se preocupe, eu sei que você é casado, que você tem sua família, eu quero apenas namorar, curtir a vida, não se preocupe. Eu já conheci diversos casos nessa perspectiva em que a pessoa caiu em maus lençóis. Com o tempo, a pessoa que propôs uma relação descompromissada, sigilosa, desenvolve fortes sentimentos de paixão, até de obsessão, e que não aceita mais dividir o amante com a
esposa. Não aceita mais dividir o amante com os filhos provenientes daquela relação matrimonial. Há até também o inverso, né? Homens que se relacionam com uma mulher casada e não aceitam mais, com o passar do tempo, que aquela mulher permaneça naquele laço matrimonial, naquele arranjo familiar.